Eu posso ouvir um glória? Amém, queridos? Quero chamar o pastor Marcelo aqui nessa manhã. Ele vai estar ministrando a palavra de Deus no nosso coração. Nós vamos orar por ele. Amém. Pai querido e Pai amado, nessa manhã eis aqui o teu servo, Deus. Sabemos, ó Pai, que o Senhor conduziu nessa manhã para ser boca de Deus nas nossas vidas. Deus, que o Senhor venha fazer algo sobrenatural neste lugar. Peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor continue usando, surpreenda Ele neste altar nessa manhã, ó Pai, que nós viemos alimentar da palavra do Senhor, e viemos sair daqui transformados pelo Teu Evangelho. É a nossa oração em Cristo Jesus, amém. Aplauda o Senhor bem forte. Amém. Celular, é celular? Não, né? A paz, seus irmãos, como é que vocês estão? Manhã fria ficou quente, não é verdade? Sempre soube que o Congonhas era frio, mas agora eu vi que bate de frente Couro Branco também. Faz bem frio aqui também, mas isso é bom. Prefiro frio do que calor. Mas então, a palavra que o Senhor me colocou essa manhã para trazer para vocês é algo que está acontecendo nos dias atuais. Não com crise, tá? Pode ficar preocupado, não é isso. Mas estou falando relacionado à nossa vida cristã e principalmente alguns propósitos que está existindo dentro da nossa igreja. Amém? Amém, gente? Para vocês entenderem o que acontece, deixa eu só falar aqui rapidinho como que o Espírito Santo veio a falar no meu coração a respeito disso, do assunto que nós iremos falar essa manhã. Na penúltima ceia que eu preguei aqui, eu preguei sobre Lucas 5. E aí a última ceia, o pastor Gilberto pregou sobre Lucas 5. O pastor Bruno que está ali, ele ia pregar sobre Lucas 5. Chegou a semana passada, nós tivemos uma reunião aqui com os líderes da casa. E o pastor Bruno, o texto que ele pregou, que ele trouxe para estar dando essa aula para nós, era sobre Atos 2:41. E eu falei com ele, pastor, estarei pregando sobre isso domingo de manhã. E ele acho que ia pregar esse texto à noite, eu não tenho certeza. E aí você vê as coincidências, assim, vai pregar ainda, pastor? Também mudou. Mas vai pregar, né? Na próxima. Mas pare bem, ser bem. Aí estava a Fabiana pregando e a Fabiana a mesma coisa. E eu falei, poxa, mas que legal isso, né? Por quê, irmãos? Porque não é coincidência. Não é coincidência. É direção. Porque Deus está no controle, não é verdade? Como diz o pastor Bruno, nós estamos já numa mesma visão. É direção de Deus. É o caminho que nós estamos seguindo e Ele está aprovando. É a direção dEle, é o controle, é tudo dEle. Então, ou seja, sabe o que eu tiro sobre isso? É que a gente está no caminho certo. Estamos no caminho certo. Como igreja, como cristãos, nós estamos no caminho certo. Por isso que nessa manhã eu estarei falando de algo que me encheu meu coração. Eu estarei falando sobre cononia. Alguém aqui sabe o que é cononia? Quem não sabe, não se preocupe. Mas a partir de hoje, você precisa ter essa palavra no seu vocabulário. Por que eu digo isso para vocês? Porque a palavra cononia, ela vem do grego. E o significado dessa palavra significa comunhão. E detalhe, se você pegar todos os estudos, se você pegar o dicionário Aurélio, se você pegar o outro dicionário, que é o Mundial, que eu não esqueço o nome dele, se você pegar todos esses e pegar todos os estudos, todos falam a mesma coisa. Koinonia é uma palavra que vem do grego.
e ela significa comunhão. Palavra utilizada pelos crentes, palavras utilizadas pelos evangélicos, palavras utilizadas por povo cristão. Ou seja, a gente está bonito na fita e não está sabendo. A palavra koinonia, ela é exclusiva nossa. Ela está no nosso, tem que estar no nosso vocabulário. Ela tem que estar no nosso coração. Porque ela é muito importante. Porque comunhão, entenda uma coisa, comunhão não é só um ajuntamento de pessoas. Sim, vamos juntar, vamos fazer tal coisa. Não, não é. A koinonia, essa comunhão, ela vai muito mais além do que isso. Muito mais além. Por isso que é uma palavra exclusiva nossa. Porque o significado comunhão aqui, nós vamos estar lendo lá em Atos 2. Todo mundo pode abrir, tá? A sua Bíblia. Lá em Atos, capítulo 2. Versículo 41. Vamos ficar de pé? É a palavra do Senhor, é verdade? Olha o que diz aqui em Atos. Isso aqui é onde o que acontece. É a primeira vez que se encontra a koinonia. É a primeira vez que aparece a koinonia. Mas pastor, mas tem a palavra aqui? Não, não está a palavra aqui. Como eu disse para vocês, é do grego. Nós estamos na língua portuguesa. Então com isso, o significado de koinonia é simplesmente esse daqui, ó. Presta bem atenção. Vamos ler? Diz bem assim, ó. 42, tá? Todos se dedicavam de coração ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão a partir do pão e à oração. Havia todos eles um profundo temor. Os apóstolos realizavam muitos sinais de maravilhas. O que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuía. Vendiam as propriedades e bens, repartiam o dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo, diariamente reuniam-se num lugar para comer e para compartilhar o pão, com grande alegria, generosidade, sempre louvando a Deus, desfrutando a simpatia de todos. E cada dia o Senhor lhe acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Esse texto que nós acabamos de ler, pode sentar, é koinonia. Sabe por quê? A koinonia, a comunhão, ela não é simplesmente, como eu falei com vocês, o ajuntamento, mas toda uma harmonia. É toda uma harmonia, ou seja, ninguém aqui consegue ter comunhão, ninguém aqui consegue viver sem existir uma comunidade, sem existir o outro irmão para ficar junto, em oração, em temor ao Senhor. Ou seja, não adianta, nós vivemos em sociedade, nós temos que viver essa vida em sociedade, nós temos que ter comunhão um com os outros. Não existe individualidade, não existe só eu e minha família com o Senhor. Não, a sua família é sim a sua esposa, os seus filhos, mas também é a igreja que vocês estão frequentando, é a denominação que vocês estão. Não adianta, não existe isso. É bem claro o texto que nós estamos lendo aqui agora. O que adianta você fazer alguma coisa se você não tiver como compartilhar, como viver com a outra pessoa? Nós não somos egoístas para viver nesses momentos assim. Nós estamos hoje vivendo nesse momento, né, onde tem que existir um distanciamento. Poxa, existe, mas isso não significa que nós não devemos estar juntos. Nós não podemos, fora a família, ficar grudado. Mas viver em comunidade, sim, a gente pode viver. Devemos viver. Sozinhos não vamos conseguir, muitas das vezes, resolver ou simplesmente crescer em Cristo. O exemplo que nós estamos tendo nos dias atuais é muito claro. Chama-se esses desigrejados. São pessoas que dizem que não precisam viver em comunidade para adorar ao Senhor.
Para mim, isso, todos eles são desviados. Porque se você ficar sozinho, achando que vai adorar o Senhor, sem estar, sabe, convivendo com outras pessoas, mesmo que essas pessoas tenham defeitos, me desculpa, sabe o que vai acontecer? Você pode até começar bem, mas vai terminar mal. Eu não conheço um dessas pessoas que se julgam desigrejadas, que não precisam de igreja, que eu posso viver a minha vida com eu e o Senhor sozinho, dar certo na vida. Todos eles hoje estão vivendo uma vida completamente diferente daquilo que Cristo quer para nós. Eu estou mentindo? Se vocês conhecem uma pessoa que fala assim, ó, eu não preciso ir na igreja, você pode ver que ela não está legal. Já começa, é muita teoria, é muita coisa dizendo, eu posso beber, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E quando você vê, a pessoa nem ora mais. Entenda uma coisa, em Salmos 133 diz, né, como é bom e gostoso viver em comunhão com os irmãos. Olha quão bom, quão suave, né? Em outras versões, viver em comunhão com o meu irmão. Isso é bíblico. Isso é bíblico. O que está acontecendo nos dias de hoje é essa separação. E detalhe, a coinonia, presta bem atenção no que eu estou dizendo para vocês. A coinonia, ela é muito mais do que o juntamento, como eu disse. Por quê? Porque existem pilares aonde que nós, como igreja, tá? Como igreja e como denominação, precisamos estar com eles sobre as nossas vidas. Porque senão, vai começar a pesar outro pilar. E se pesando outro pilar, a gente vai começar a fazer as coisas com muita religiosidade. E vamos deixar de ser bons cristãos. As colunas que eu falo que é necessário, que nós temos que ter como crente, está simplesmente dentro desse texto. Olhe bem aqui o que diz aqui, ó. Todos dedicaram de coração ao ensinamento dos apóstolos. Esse aqui é o primeiro pilar. O ensinamento dos apóstolos. Graças a Deus mesmo, eu estou hoje aqui, é porque tem todos esses pilares que eu vou comentar aqui. Não há falha nisso aqui. Nós temos as nossas diferenças e defeitos, mas falha em cima dos pilares, ou seja, da coinonia, da comunhão, aqui não falta. O primeiro é o ensinamento. Irmãos, entendam uma coisa que eu vou dizer para vocês aqui. Se a gente não aprendermos da palavra de Deus, eu não estou falando de culto, de domingo vim aqui para ouvir a palavra de Deus. Eu estou falando da escola. Eu estou falando da oportunidade de você chegar para o seu professor, seja o seu pastor, seja quem está falando ali na frente, e indagar algo que você não está sabendo. Eu amo dar aula, eu tenho certeza que o pastor Bruno também. Eu amo dar aula, amo. Sabe por quê? Porque eu tenho que estudar primeiro. Se eu não estudar primeiro, eu até me preparo para as perguntas que vão existir. Eu até penso assim, já olho para o texto, aquilo que eu estou estudando, para repassar e falo, vai ter pergunta sobre isso daqui. Por quê? Entenda uma coisa, presta bem atenção. Estou falando de ensinamento primeiro. Olha, presta atenção, todos vocês. Eu e você, nós temos que ser eternos estudantes. Porque se você parar de estudar a palavra de Deus, você vai começar a vigiar. Você vai começar a virar religioso. E você vai deixar de ser um bom cristão. Entenda o que eu estou falando. Não estou brincando de pastor aqui não. É com muito temor que eu estou trazendo essa palavra aqui essa manhã. Vocês estão em casa assistindo, presta bem atenção no que eu estou falando. Nós temos que ser eternos estudantes. Se você parar de estudar, você vai começar a se tornar um religioso. Se você tornar um religioso, você vai deixar de ser cristão. Porque você vai começar a viver, a dizer coisas de outras pessoas. Você vai começar a dizer, eu vi fulano falar isso, eu vi o pastor comentar sobre isso. E aí começa aquilo a virar uma verdade. A verdade está aqui, ó. O melhor livro para a gente aprender está aqui dentro. Mas ao mesmo tempo a gente não pode ficar sozinho. Como eu disse para vocês, eu amo dar aula. Eu amo dar aula, mas ao mesmo tempo também eu amo ser aluno.
Engraçado que teve uma pessoa, não da nossa igreja, mas chegou para mim e falou: você vai para a igreja? Eu vou, porque hoje é culto escola, você vai dar aula? Não, eu vou, hoje eu vou estudar. Aí, mas quem que vai dar aula? Ele chama pastor Bruno. Legal, mas ele vai te dar aula? Eu falei: vai. Qual o problema nisso? Eu quero aprender. Mas você já sabe essa matéria? Sei, mas eu quero aprender mais. Sabe por quê? A palavra do Senhor renova. Deus vai dar um revelamento para aquele professor ali, que talvez eu naquele momento não estava sabendo. Isso vai acrescentar no meu conteúdo. Isso vai acrescentar para mim. Um exemplo que eu estou dando sobre a nossa igreja, eu já vi o pastor Bruno também ser aluno do pastor Gilberto. Eu já vi o pastor Gilberto ser aluno dele. É professor sendo aluno, aluno sendo professor. Sabe por quê? Coinonia, comunhão, aprender, acessar mais conteúdos, ter mais o privilégio de estar dentro da palavra do Senhor e ter a oportunidade de fazer isso em comunidade, fazer isso com outras pessoas, fazer isso com sorriso, fazer isso no entendimento que, poxa, aquela pergunta que aquele irmão fez aquele dia é a minha dúvida, que eu sempre tive a vida toda. Glória a Deus, acabou de ser respondida. Entenda uma coisa: nós temos que ter, sobre as nossas vidas, sabedoria e conhecimento de Cristo. Nós temos que estar isso no nosso coração. Um dia eu prego sobre isso para vocês. Porque a partir do momento que você começa a colocar coisas inúteis, cultura inúteis, ensinamentos inúteis sobre a sua vida, você vai me desculpar, você vai começar a viver aquilo. O que eu quero dizer? Deve estudar? Sim. Hoje, eu estou estudando, o pastor Bruno também está estudando, eu estou fazendo psicanálise, eu amo essa área também. E eu brigo com o senhor, falo: poxa, o que Freud está falando sobre isso? Não tem nada a ver, mas esse é o problema meu como aluno. Mas entenda uma coisa: a gente tem que estar sempre recebendo conhecimento. Se hoje em dia, não é por nada não, mas se a gente perguntar muitas vezes para um adolescente, para uma criança, seja quem for, quem foi Tiradentes, a pessoa não sabe. Quem descobriu o Brasil, talvez a pessoa não sabe. Sabe por quê? Estão se enchendo de conhecimentos inúteis. Estão enchendo de cultura inútil. Sabe o que é? Séries, filmes. Se você perguntar muitas vezes para um adolescente aí, o nome de todos os personagens de uma série que ele gosta, ele fala de todos eles. Mas se você pedir pelo menos o nome de um discípulo da Bíblia, o cara vai lembrar só de Pedro. Vai falar de João. E os outros não sabem, porque nós infelizmente temos essa tendência de nos enchermos de cultura inútil. Então preste atenção. Nós temos aqui o culto escola, pastor? E tem que ser todo mundo é bem-vindo e tem que participar, porque é crescimento para nós. Eu me lembro quando criança, tinha apenas 2 evangélicos que eram da minha sala. Estou falando gente, eu estou com 42 anos de idade. Estou falando quando eu tinha 12. O número é bem menor. Hoje, graças a Deus, crescemos bastante. Mas eu me lembro que esses 2 eram os que mais sabiam ler. E quando a gente ficava lá na aula de leitura, o Senhor, meu pastor, eles liam rapidão as melhores letras, o vocabulário perfeito. Por quê? Desde pequeno, aprendendo a ler a Bíblia. E detalhe, em uma linguagem que para a gente que é criança seria difícil, até mesmo adulto, muitas vezes essa linguagem mais antiga. E aí você pensa assim: poxa, o que eu estou fazendo? Nós temos que estar cientes que nós precisamos receber conhecimento e sabedoria, ensinar, ser ensinado. Isso é comunhão, isso é coinonia. O segundo ponto aqui você vê, eles estavam reunidos em oração. Entenda uma coisa: se você ir para o seu quarto no secreto,
é bom, é gostoso. Mas orar em comunidade é melhor ainda também. Você deve orar sozinho, sim. Tem momentos que você precisa. Mas temos que entender que um dos pilares que nós temos que ter sobre a nossa vida e sobre uma igreja, sobre uma denominação, é a oração. Nós temos que estar unidos em oração, em comunhão, em coinonia em oração. Porque sozinho não adianta. É bem claro isso aqui, os apóstolos estavam ensinando aqui em ensinamentos e sobre, falando de ensino e oração. 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 Temos que ter empatia com o próximo. Sabe aquela mensagem que você recebe no WhatsApp dizendo assim: Senhor, amigo, ora por mim, que eu estou passando por essa dificuldade. Ora por mim que eu estou precisando. Sabe o que muitas vezes a gente faz? Escreve assim: estou orando. E sabe o que a gente faz? Vira o rosto e dorme. Irmãos, presta atenção. Isso foi para mim, tá? Muitas vezes. Quantas vezes eu fiz isso? Por achar aquele irmão chato, mas não tem empatia com a situação que ele está vivendo. Entenda uma coisa: se uma pessoa está te pedindo oração, você pode ter certeza, ela está precisando realmente, e ela conta contigo. Coinonia é você orar pela outra pessoa sem cogitar nada, dizendo: qual o seu problema? Eu vou orar por você, sim. Se a pessoa escreveu lá, cumpra isso. Que mal tem? Vai te arrancar pedaço ou não vai? Ore por ela, mande um áudio da oração. Faça isso, porque a pessoa está te precisando de você. Ah, pastor, mas tem pessoas que tem crente aí que só vive pedindo oração. Crente 6 horas, né? Você ora para mim, você ora para mim. Para! Começa a orar por ele, depois você pede para orar junto com você, e depois você pede ele para orar, e você vai concordar, e depois daqui a pouquinho, sabe o que está acontecendo? Ele vai ficar orando sozinho, ele vai começar a orar sozinho. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Não foi uma, nem duas, nem 3 vezes. Quando eu me converti, como era difícil orar. Aí o meu pastor me ensinou a orar, orou por mim, depois ele orou comigo, e depois ele mandava eu orar. Depois acabou, meu irmão. Aí começava eu pedir para orar na igreja. Entenda uma coisa, isso que eu estou dizendo para vocês: a coinonia na oração é isso, é o prazer de reunir para orar junto. Eu estou numa tristeza tremenda, porque eu não consegui ainda ir no monte com a igreja aqui, por situações particulares, entendeu? Mas meu coração está junto com eles. E tem maravilhas acontecendo, né, pastor? Quem de vocês que estão indo, você sabe o que eu estou falando. Está acontecendo. Está acontecendo. Acontece. Quando você reúne para orar, acontece. Eu lembro das sextas-feiras aqui, da casa de oração. Poxa, como é gostoso isso, orarmos juntos. Ah, mas eu não gosto de orar, pastor. Me desculpe, o seu pilar, ele está fragilizado. Ah, ora em silêncio. Irmãos, entenda uma coisa: desde criança eu sempre vi crente orando alto. Ah, pastor, por que Deus é surdo? Não, porque a gente gosta de orar alto mesmo. Aprende isso comigo. Nada de silêncio. Oh, Senhor, sabe por quê? Os seus pensamentos roubam as suas orações. Se você, não sei quanto a vocês, mas eu tô, nesse ponto comigo é assim. Eu tenho a mente muito fértil nesse sentido. Nossa. E aí, se eu ficar orando em silêncio, sinceramente, eu começo a pensar outras coisas. Aí minha oração foi pro brejo. Ora alto, ora do seu jeito, mas ore. Mas se orar em silêncio, ok, não tem problema nenhum, mas concentre, é racional. Nós homens temos um grande problema, que a gente tenta resolver tudo na mão, não é verdade? Não é? Você concorda comigo? A gente quer resolver porque, sabe, é o nosso compromisso como homem. Mas aí, pare e pensa bem: quando um homem pede oração, você pode ter certeza que o negócio está feio. E aí você não vai orar pela pessoa. Quando um homem, né, Edgar, está com um negócio feio, quando ele fala assim: olha, ora por mim que... você pode ter certeza que ele tentou de tudo no braço e não conseguiu. Não conseguiu.
E aí, quando a gente vê que não dá mais, aí a gente vai... É erro nosso. Por que a gente não ora primeiro, para depois as coisas resolver? Eu tenho certeza que a mente abre, Deus mostra o caminho, dá direção, controle, e pronto. Há uma marra abrindo e a gente resolvendo nossos problemas. Esse é o segundo pilar. O terceiro é importantíssimo, que nós temos que estar em coinonia, em reunião, em comunhão. É a ceia do Senhor. Nós abrimos a boca para dizer a Santa Ceia. É o culto mais, o maravilhoso que a gente gosta. Mas entenda uma coisa, é um memorial. É um memorial, sabe por quê? Porque Ele deixou isso conosco. E Ele ensinou isso aos seus discípulos. Ele mostrou para os seus discípulos fizeram o quê? Repassou isso para nós. Está aqui nesse texto falando sobre repartir o pão. É a ceia do Senhor. Ai, que saudade que eu estou, sabe de quê? De trocar o cálice. Hoje nós não podemos fazer isso, mas que saudade que eu estou, sabe, de trocar o cálice e falar assim: olha, que Deus te abençoe, te ilumine você, que você, sabe, continue sendo uma bênção, sabe, profetizar sobre a vida da pessoa. Ah, pastor, mas sem trocar a gente pode fazer isso? Lógico que pode, mas como é gostoso estar em comunhão, como é gostoso dar um abraço, como é gostoso chorar junto, num momento especial, onde nós estamos reunidos em memória daquele que tirou o pecado do mundo. Isso é harmonia, isso é coinonia, isso também é comunhão, isso é um pilar. Ah, eu não gosto de ir na Santa Ceia. Ah, hoje eu não vou porque eu estou com pecado. Poxa! Que mente é essa? Você não veio aqui para comer um pedaço de pão e o suco. Você veio aqui em memória dele. Você veio aqui cultuar junto com o seu irmão. Ter esse prazer. Esse prazer. Em João 13, olha só. Jesus está ali com os seus discípulos. Presta atenção. Antes, no momento da ceia, um pouco antes, Jesus vai tirar sua túnica, sua roupa, põe uma toalha em sua cintura e começa a lavar os pés dos discípulos, um por um. Quando chega em Pedro, ele diz assim: Senhor, você não vai lavar meu pé? Que isso? Seu mestre, você não andar a lavar meu pé? Sabe, tipo, olhando para ele e vendo, né, ele é o mestre, como assim? Eu que deveria estar fazendo isso? Sabe o que Jesus diz para Pedro? Fala: Pedro, se eu não fazer isso, você não vai ter comunhão comigo. Se eu não fizer, não terá comunhão comigo. A resposta de Pedro foi: então, Senhor, lava meu corpo todo. Se é assim, lava meu corpo todo. Ele fala: não precisa. Você já tomou banho, né? Você já está limpo. Nesse caso, é necessário apenas seus pés. Mas infelizmente, um entre vocês, mesmo lavando o pé dele, não será limpo. Está falando de Judas. Porque o diabo já tinha dominado a vida desse homem. Não por aquele momento, mas antes, quando ele roubava, quando ele criticava. No nosso meio vai ter pessoas que infelizmente ainda não conhecem a Cristo. Ou que conheça, ainda tem coragem de fazer as coisas erradas. É um defeito que vai existir. Mas está junto ali. Mesmo sendo uma pessoa que irá o trair, ele estava junto naquele momento. Reunião, coinonia, comunhão, memorial. O quarto pilar aqui é cuidado. Irmãos, aqui fala que eles venderam propriedades para ajudar uns aos outros, repartiam por igual, tinham prazer nisso, levavam as pessoas para casa,
comiam do pão, tinham coinonia no cuidado. Oh, irmãos, se a gente não viver em comunidade, se a gente não viver em harmonia, se a gente não viver, sabe, tendo uma comunhão no templo, como aqui está escrito, no templo, porque aqui é que a gente tem a oportunidade de ver aquele irmão que a gente vê só aos domingos, só no culto escola, só no monte. O resto da semana a gente não vê essas pessoas. Sabe o que acontece? Sabe o que é interessante quando a gente vive em comunhão? Quando a gente vive em sociedade assim, dentro da igreja, você começa a perceber e conhecer as pessoas. E aí você olha pelo semblante da pessoa, você sabe que a pessoa não está bem. Aí vem o cuidado. Poxa, eu te vi assim para baixo, aí que foi? Você não é assim. O que eu posso fazer por você? Não é dividir essas dores com essa pessoa. Se a pessoa está com um problema, você vai cuidar dessa pessoa. Ouve a pessoa. Deixa ele desabafar. Talvez está precisando apenas nesse sentido, desabafar. Tem pessoas que têm mania de contar até a sua desgraça junto, né? Não, se preocupa não, que a minha é pior do que a sua. Irmãos, entenda uma coisa. Quando a pessoa está nessa situação, muitas vezes ela não quer nem que você resolva para ela, mas sim que você a ouça. Então, vamos ficar em silêncio, né? Graças a Deus a gente pode fazer isso. E deixa a pessoa falar. Se pedir conselho, você dá. Mas tem hora que é só desabafar. Então, entenda uma coisa. Não é cesta básica. Nós temos que fazer isso. Temos. Ajudar uma pessoa que esteja necessitando nesse sentido, dar esse cuidado. Precisamos sim. Mas igual o pastor Bruno falou aqui na última reunião. A cesta básica tem que vir junto com uma oração. A cesta básica tem que vir junto com uma palavra profética. A cesta básica, ela tem que vir com a pessoa. Você tem que olhar para a pessoa e dizer: olha, está aqui porque você está passando por essa situação. Mas vamos fazer uma coisa, eu vou orar por você, eu vou profetizar sobre a sua vida. E detalhe, se eu tiver oportunidade, eu vou te ajudar. Em que sentido? Arrumando emprego. Porque eu vou te falar uma coisa: a pior sensação do mundo é receber uma cesta básica. O que a pessoa quer, com certeza, é um emprego. Se você não pode ajudar por influência, ou conhecer uma pessoa que possa ajudar, pelo menos profetize, olhe para essa pessoa. É algo a mais, além. Não é bater no peito e falar: de uma cesta básica, glória a Deus. Eu já vi pessoas indo nas casas, entregar a cesta básica, abrir os armários para ver se realmente está precisando. Você pode ter certeza, uma pessoa que recebe uma cesta básica, sabe, que esteja passando por uma situação de dificuldade, ela engole seco. Eu já passei por uma situação assim, pouco tempo depois de casado. Não precisaria de uma cesta básica, mas a igreja me deu. Não precisava. A Patrícia, minha esposa, disse assim: volta e entrega. Porque nós não precisamos. Porque ainda, graças a Deus, né, tinha um pouco de recurso. E a gente também, meu filho, vendia bolo na rua. Eu nunca tive, sabe, mesmo como pastor, você acha que eu tinha vergonha de sair na rua vendendo bolo no pote? Irmãos, eu faço uma esfirra, deixa no chinelo Habib's. A minha é boa, eu falo mesmo, tem que me valorizar, oi? Vamos marcar, vocês vão ver se não é. Então entenda uma coisa, o que eu estou dizendo para vocês? Quando eu recebi, a Patrícia falou assim: volta e entrega. Eu falei: não, eu não vou. Marcelo, eu falei: não vou. Não vou, porque eu preciso sentir a sensação que uma pessoa sente quando recebe uma cesta básica. E sinceramente, não é legal. Então aquele dia eu entendi. Eu como pastor, sim, se uma pessoa precisar, seja uma conta de luz, seja a conta de água, seja uma cesta básica, eu tenho que ajudar. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que ajudar em outras formas. Não é apenas entregar e sair de lá achando que estou bem. Não, é fazer um além. A comunhão com a pessoa que esteja precisando, o cuidado, é você olhar para ela, ver a necessidade e falar assim: olha, de alguma forma eu poder te ajudar. Talvez é na sua área, mas eu conheço uma pessoa que pode te ajudar. Ou corre atrás, vai no Facebook, sabe? Né, pastor? Põe no grupo da igreja, tenho certeza que alguém vai aparecer e te ajudar.
Mas o importante é cuidar um dos outros. É ouvir, é ajudar, porque isso é coinonia e isso é bíblico e nós temos que estar fazendo. E a gente só consegue fazer isso se nós estivermos reunidos em comunhão. Em comunhão. Fora disso, não vamos conseguir. Vocês estão achando essa mensagem cristocêntrica? Tá legal? Vamos colocar ela um pouquinho mais cristocêntrica. Vamos colocar Cristo nessa história mais ainda agora. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou chegar a um ponto agora onde vocês vão ver de todos esses pilares aqui, todos eles faz parte da nossa vida, tem que fazer parte. Se um deles estiver falho, nós precisamos corrigir para não sobrecarregar a outra parte. Por quê? Porque a coinonia, agora nesse ponto que nós iremos entrar, é algo que a gente tem que prestar atenção. Porque nós não podemos deixar a comunhão morrer. Nós não podemos deixar essa vontade de estarmos juntos morrer. Tem pessoas que estão online, eu entendo, por causa da pandemia, mas mesmo online tem que estar em comunhão com a igreja. Então nós não podemos deixar a comunhão morrer. Não podemos. Então tem uma parte aqui da Bíblia que é interessante. E foi até onde aconteceu com a mensagem da Fabiana aqui na última quinta-feira. Ela pregou sobre Lázaro. Quem está aqui, estava aqui e lembra disso. Ela contou sobre os três irmãos. Lázaro, Maria e Marta. Na verdade, Marta, Maria e Lázaro. Entenda uma coisa, nós vamos falar um pouquinho sobre eles agora aqui, rapidinho, tá? Prometo para vocês. Não deixa a comunhão morrer. Marta. Eu amo Marta. Sabe por que eu amo Marta? Primeiro, ponto. A Bíblia é bem clara sobre isso. Se você olhar em João 11. A Bíblia fala que Jesus disse bem claro sobre isso. Ele amava Marta, Maria e Lázaro. É claro isso. Tem 3 pontos da comunhão que vocês vão ver em cima dessas 3 pessoas aqui agora. Entenda aqui comigo, presta bem atenção. Eu amo Marta, sabe por quê? Porque na primeira vez que ela esteve com Jesus e seus discípulos, ela preparou um banquete. E nós gostamos de detonar Marta por causa disso. Porque Marta é serviço. Repete comigo, Marta é serviço. Marta, aqui agora você vê Marta fazendo as tarefas, porque tinha um convidado especial, que tinha chegado na cidade, que era Jesus. Marta está trabalhando ali. Marta é serviço. Desde você vai pegar todos os textos que tem aqui sobre Marta. Você pegar lá em Lucas, você pegar aqui em João, você vai ver isso, Marta trabalhando. Irmãos, entenda uma coisa. Dentro de uma comunidade tem que ter pessoas trabalhando. Tem pessoas que tem que estar servindo. Marta é essa pessoa. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Quando você tem pessoas idênticas a Marta dentro de uma igreja. É verdade, sim. São pessoas que trabalham, sabe? Que você não precisa se preocupar. Na hora que você chegar, na hora que o pastor chegar para pregar, como eu já cheguei aqui, já estavam os meninos aqui preparando um ensaio. Precisa alguém ligar para eles virem correndo? Não. Já tinha gente lá fora. Os diáconos, os evangelistas, cuidando da casa. Tem coisa melhor do que pessoas servindo, trabalhando? Tem pessoas aqui como Edgar, o Renan, o Pepita, tantos outros, praticamente, na verdade são todos eles, eu não conheço todos por nome, tá gente, desculpa, mas são impecáveis. Já vê como é que eles vêm trajados? Você pode ver que são pessoas, sabe, com uma índole assim, ó, para trabalhar. Não, a gente não precisa se preocupar com nada, porque já está tudo preparado, tudo de olho, já sabendo de tudo que está acontecendo. Não tem coisa melhor, a gente como pastor, ver pessoas engajadas assim. Pessoas
sabe, responsáveis por departamentos que são, sabe, tipo, deixa fluir, porque trabalham bem demais. Tem amor nisso. Isso é bom, é gostoso. Eu defendo Marta por causa disso, porque tem que ter pessoas assim, atitudes, que façam as coisas. Não é verdade? Na casa de vocês sempre tem aquela pessoa, né, mais velha, uma irmã, e que fala assim: ó, você faz isso, você faz aquilo, vamos fazer isso aqui. Quando reúne no dia das mães, né, dia dos pais, ou uma festa, faz isso daqui, lava aquilo ali. Isso é bom. Mas entenda uma coisa: quando isso se transforma em um fardo, da seguinte maneira, que você se distrai, que você faça as coisas, mas só por fazer, para agradar, mas não agradar quem ali está como seu convidado, aí as coisas mudam. Por isso que Jesus repreendeu Marta naquele momento, porque Maria, que é a adoração, estava aos pés de Jesus. Jesus falou assim: eu não vou tirar isso dela, porque ela escolheu o melhor lugar. Mas ele ama Marta. Então entenda uma coisa: trabalhar é bom, tem que ser feito, mas você tem que ter o quê? O entendimento que tudo tem o limite, tudo tem a hora. Se você for afobado, distraído e fazer as coisas por fazer, sabe o que está acontecendo? Você está apenas trabalhando e não está fazendo com prazer. Por isso que fala: Marta, está vendo, o Senhor está aí, ó, nos seus pés, enquanto eu estou aqui atarefada. Não vou tirar isso dela, porque é adoração. Mas entenda também, no caso de Maria, ela também teria que ter, se ela tivesse ajudado Marta antes, com certeza estava todo mundo bem, não é verdade? Mas entenda uma coisa, é nesse sentido. Você vê aqui Maria agora, é adoração. Irmãos, entenda uma coisa: quando começa a palavra do Senhor, quando começa o culto, se você estiver trabalhando, deixa tudo de lado. Sabe por quê? Está na hora de cultuar. Marta é a adoração. Marta aqui agora nos ensina que eu tenho que parar tudo para adorar o Senhor. Estou falando em geral, irmãos. Vocês, nós aqui que estamos na igreja, eu como pastor, sabe, os cooperadores, todo mundo é a mesma coisa. Estou trabalhando, mas na hora da adoração, vou parar. Na hora da palavra, vou parar. Na hora do louvor, vou parar. Vou concentrar. Chorei aqui com louvor. Poxa, sabe? Por quê? Porque nós temos que estar interagindo. Não tem ninguém aqui cantando música bonitinha, não, irmãos. Aqui tem adoradores. Os músicos aqui não estão achando que eles estão querendo coisas, sabe, elogios para eles, não. Se a igreja chorar junto com eles, você pode ter certeza, eles vão falar, como ela mesmo disse aqui na sua oração, sabe, é para tu, Senhor. Estamos aqui louvando, é para o Senhor. Isso é coinonia, isso é amor, isso é adoração. Parar para ouvir a palavra de Deus é louvor, é adoração. E nós temos que estar fazendo isso. Marta nos ensina isso aqui. E agora entra, sabe quem? Lázaro. Irmãos, não temos muita coisa falando sobre Lázaro, não é verdade? Só aquele momento que ele morre. Então entenda uma coisa aqui. Eu vejo Lázaro como comunhão. Sabe por quê? Não tem nada, não tem um diálogo de Jesus com Lázaro. O que nós temos aqui registrado é que Jesus gostava de ir na casa de Lázaro. Ele visitava Lázaro e suas irmãs. Jesus chamava Lázaro de irmão, meu amigo. Ele amava Lázaro. Não tem registros mais de conversas, mas você sabe aquela pessoa que você gosta de ir na casa dele, sabe? Sabe aquele seu amigo, um parente seu que você fala assim: eu vou na casa de fulano para a gente bater um papo. Eu vejo Lázaro assim. Sabe aquele prazer de estar reunido em comunhão, reunido com uma pessoa, reunido em grupo, porque lá você se sente bem. Lázaro é isso. A casa de Lázaro é isso. Agora você vê Lázaro doente. Então Jesus agora, ele chega e faz isso. O mensageiro chega para ele e fala: ó, o seu amigo Lázaro está doente. Jesus então resolve fazer o quê? Ficar mais 2 dias onde ele estava. Mais 2 dias.
Quando o mensageiro voltou depois de 2 dias, falou: olha, ele morreu. Então, não minto, desculpa, não falou nada, né? Jesus disse: agora vamos visitar Lázaro, porque ele adormeceu e eu preciso ir para despertá-lo. Os discípulos não entenderam nada. Falou: mas como assim, Senhor? Se ele está dormindo, ele está bem. Então Jesus disse: não, ele morreu. Teve que abrir as claras para aquele povo. E agora eles falaram assim: mas você vai voltar, Senhor? Vou. Senhor, mas está lembrado que dias atrás você foi apedrejado no meio do caminho? Sim. Mas vocês estão andando com o caminho, vocês estão andando com a luz. Então vamos comigo. Então Dídimo, que é conhecido como o Tomé, fala assim: então vamos morrer com o Senhor. Então vamos lá com Jesus, morrer com Ele. Para e pensa bem, gente, tem pessoas que são negativas, né? Tipo, então tá, vamos lá morrer com Ele então, ué. Isso tem comunidade, existe pessoas nesse sentido. Então entenda uma coisa: Jesus volta. Quando Jesus volta, e agora ele vai em direção, entrando na cidade. Quando Marta ficou sabendo que Jesus estava na porta da cidade, Marta foi em encontro a Jesus. Chegando lá, falou: Senhor, se você tivesse chegado antes, o seu amigo Lázaro não tinha morrido. Jesus olhou para ele e falou assim: Maria, você acredita quem eu sou? Sim, eu sei quem você é o Messias. E ele fala assim: você sabe que eu sou a ressurreição e a vida. Sim, eu creio que o Senhor é a ressurreição e a vida. Você sabe que Lázaro pode ressuscitar? Sim, eu acredito. Mas ele vai ressuscitar nos últimos dias. Ou seja, ele estava ali na frente com quem que poderia resolver o seu problema. Mas lembre de uma coisa: sabe que eu vejo Marta aqui nesse sentido? Sabe aquelas vezes que nós estamos trabalhando na obra do Senhor, vindo na igreja, e aí acontece uma coisa muito grave, a gente vai e começa, tipo assim: o Senhor é maravilhoso, mas eu sei que eu estou passando por isso, estou com essa doença, mas o Senhor é maravilhoso, eu não vou deixar de te adorar por causa disso. E Jesus está falando assim: eu sei que você não vai deixar, mas você acredita que eu posso te curar? Que eu posso mudar seu status? E ele falou: não se preocupe, Senhor, isso tudo vai resolver nos últimos dias. É o pensamento de Marta nesse sentido aqui. Ela não estava percebendo que ela estava na frente de alguém que poderia resolver mesmo depois da morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Então Marta agora sai da presença do Senhor e vai para sua casa. Chegando lá, está Maria com um grupo de pessoas sendo consoladas. Quero que vocês prestem atenção nesse ponto aqui. Marta agora chega para Maria em secreto, ou seja, ela chama ela num canto em particular e fala assim: Jesus está te chamando, o mestre te chama. Vocês viram algum momento, está lá em João 11, depois vocês leem, em algum momento Jesus falando assim: chama Maria para mim, chame a Maria que eu estou chamando, que eu preciso falar com ela? Não tem. Você vê Marta falando isso. E aí sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo aqui uma pessoa que fala assim: poxa, eu preciso de ajuda. Ele sempre te ouviu, porque você sempre ficou aos pés dele. Jesus te chama. E agora você vê Maria correndo em direção a Jesus. Um grupo de pessoas junto, porque achou que ele estava indo para a sepultura. Chegando lá, olha só, as mesmas palavras que Marta disse, Maria disse. Só que olha a diferença. Marta cai aos pés de Jesus. Marta joelha aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, se tivesse vindo antes, seu amigo Lázaro não tinha morrido. E cai em choro. Não apenas ela, mas todos que estavam ali. Olha a diferença quando você chega próximo de Jesus em adoração. Próximo de Jesus, sabendo quem Ele é. Próximo de Jesus, ajoelhando, sendo um adorador. Jesus olha para Maria, olha para aquele grupo de pessoas chorando. E agora sabe o que Ele faz? Ele fala: me leva aonde que Ele está. Chegando lá, a Bíblia fala que Jesus chorou. Eu acredito que foi um choro amargo, um choro de uma perda de um amigo, verdadeira.
Sabe por quê? Porque a Bíblia fala simplesmente da seguinte forma: porque aqui tinha um grupo de pessoas, desses mesmos que estavam com Maria, e eles falaram assim: olha como ele gostava de Lázaro, olha o choro dele, é verdadeiro, ele está chorando pelo seu amigo. Mas existia também um grupo de pessoas que dizia: ele curou o cego, se ele tivesse vindo antes, com certeza ele tinha curado Lázaro. Jesus olha para aquilo, sente aquilo no temor e fala: olha, tira a pedra. Marta vira: Senhor, não tire a pedra. Não, não faça isso, Senhor, porque já cheira mal. Protegendo o Senhor, dizendo: não faça isso, Senhor, porque já cheira mal. Não é por causa de questões de ele é meu irmão, eu não quero que faça isso. Não, é tipo, protegendo o Senhor. Mas Jesus disse, fala assim: Marta, Marta, eu te falei, Marta, que eu sou a ressurreição e a vida. Você não crê em mim? Tire essa pedra. Quando tiraram a pedra, Jesus olhou para o céu e falou: Senhor, para que eles acreditem quem eu sou, para que o Senhor me enviou, que eles possam ver o que eu vou fazer, que o Senhor vai fazer sobre a vida deles. Então Jesus faz essa oração e vira para Lázaro e fala: Lázaro, saia! E Lázaro sai agora, todo enfaixado. A comunhão volta à vida. Por que eu estou falando isso? Para finalizar essa mensagem. Fique todo mundo de pé. Para finalizar essa mensagem, preste bem atenção. No versículo agora, no capítulo 12. Preste atenção, capítulo 12. Depois que Lázaro ressuscita, a Bíblia fala que que Jesus estava na casa de Lázaro. Presta atenção, casa de Lázaro. Ele era o convidado de honra, o homenageado. Ele, como homenageado, estava na casa de Lázaro agora, sentado à mesa. E sabe quem estava sentado na mesa junto com ele? A comunhão, a coinonia. Lázaro estava com ele. Um grupo de pessoas estava com ele ali agora. Sabe quem estava servindo aquele povo? Marta. Marta, a Bíblia fala, Marta estava trabalhando. Olha como Marta trabalhando, o homenageado de honra, Jesus na mesa, a comunhão sentada junto com ele, as pessoas, harmonia, porque todos queriam ver Lázaro, ia ver Jesus. Sabe o que está faltando ali agora? A adoração, o louvor. Agora chega Maria, com um perfume caríssimo, feito de nada. E agora, Maria entorna os pés de Jesus, cai em seus pés, e começa a lavar os seus pés com os cabelos. Aquele lugar enche de aquele perfume raríssimo. O ambiente muda, porque ali está presente a adoração, a comunhão, e o convidado de honra. Todos ali, o trabalho, a comunhão, o convidado de honra, todos reunidos no mesmo lugar. Ainda existe pessoas que falam mal. Poxa, como é que uma mulher dessa quebra um perfume desse, tão caro igual é? Isso Judas falando. E ele falou: deixe ela, porque ela está fazendo a melhor para mim, porque agora está quase chegando a minha morte. Entenda uma coisa aqui agora. Versículos para frente diz bem o seguinte: sabendo disso, preste atenção, isso para a gente finalizar. Sabendo disso, um grupo de pessoas se reuniram. Sabe por quê? Porque estavam combinando de matar Jesus e Lázaro. Sabe por que estavam combinando de matar Jesus e Lázaro? Porque Lázaro ressuscitou. O povo estava indo lá para ver o morto que agora estava vivo. E detalhe, a Bíblia deixa bem claro: judeus e um grupo de pessoas estavam se convertendo por causa de Lázaro, por causa daquele morto que reviveu. Lembre de uma coisa:
Não deixa a comunhão morrer. Como eu disse para vocês, Lázaro é comunhão. Você não vê falando que vai matar Maria. Você não vê falando que vai matar Marta. Não vê falando de Maria, que é adoração. Não vê falando de matar Marta, que é trabalho. Mas vê falando que vai matar a comunhão, que é Lázaro. Sabe por quê? Porque quando arrebenta com a comunhão, cada um dispersa, aí a gente fica fraco. Quando nós estamos reunidos, porque aqui nós fazemos isso para homenagear Jesus. Nós estamos aqui porque Ele é o nosso Deus. Nós estamos aqui em adoração. É através dele que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para achar o outro mais bonito, né? Ou fazer julgamento. Nós estamos aqui para adorar o Senhor. E a comunhão tem que estar viva. Não podemos deixar a comunhão morrer. Se a sua comunhão com o seu irmão morreu, peça ao Senhor que Ele tire essa pedra e reviva novamente. Não deixe a comunhão morrer. O diabo está dando tiro no pé com essa pandemia. Se ele está achando que por causa dessa situação de vivermos separados, isso está matando a comunhão, não está. Isso está cada vez mais nos fortalecendo. Não deixe a comunhão morrer. Amém? Glória a Deus. Vocês de casa aí, fiquem com Deus. Muito obrigado por ouvir essa mensagem. Espero que vocês levem para vocês. Nós temos que viver em comunidade, em comunhão, em adoração, em serviço, porque nós temos que ter alguém especial sobre as nossas vidas, que é o nosso homenageado, que é Jesus. Muito obrigado. Amém? Pastor.